Nos nossos estudos sobre batalha espiritual, nós estamos agora na parte de Moisés, parte 2. Na parte 1, Deus habilitou Moisés para lutar contra Faraó. Deus deu dons espirituais para que Moisés usasse para confrontar Faraó. Mas quando Moisés confrontou Faraó, os magos de Faraó, os feiticeiros, os bruxos, faziam os mesmos sinais, até que chegou um ponto que eles não conseguiram mais reproduzir os sinais de Moisés, porque o inimigo, irmão, Satanás é limitado. Deus, irmãos, ele não tem limites. Deus é todo poderoso e Satanás ele é limitado. Ele não pode fazer o que ele quer, entendeu? Porque Deus estabelece limites. Mas mesmo assim, irmãos, Faraó, que representava o mal, o governo das trevas, o governo da escravidão, Faraó não se intimidou ante os sinais de Moisés, mas pelo contrário, ele se endureceu e começou a perseguir o povo. Irmãos, que você aprender na batalha espiritual é isso: toda vez que você se levanta para batalhar pela sua vida, pela sua família, pela sua salvação, Satanás se endurece, Satanás avança contra nós, entendeu? O povo antigamente, irmãos, era escravo do Egito e eles faziam tijolos, né? A função deles era produzir tijolos. Depois que eles começaram a querer liberdade, libertação, o faraó disse: esse povo está com tempo ocioso, pensando em várias coisas, vamos dobrar o serviço. A partir de agora eles vão cortar a grama, vão amassar o barro para depois fazer os tijolos. Antes eles só faziam o tijolo, né, irmãos? Recebiam o barro e a palha para misturar, mas a partir de agora Satanás se endureceu através do faraó, dizendo que agora eles cortariam a grama, amassariam o barro para fazer tijolo e teria que ser a mesma quantidade sempre, como era anteriormente, entendeu, irmãos? E o povo se revoltou. Princípio: toda vez que você se levanta para batalhar, que você se revolta contra as trevas, que você se posiciona, Satanás, irmãos, ele endurece. Ele vem contra você com furor, com tentação, com lutas, com aperto. Ele quer te obrigar, irmãos, a não pensar que você pode ser transformado, que a sua vida vai mudar. O plano de Satanás é colocar na sua mente que não adianta orar, porque eu tenho orado, eu tenho clamado e a situação ficou pior. Eu fiz a campanha de oração, eu jejuei, eu busquei entendimento da palavra de Deus, eu redobrei a minha oração e parece que as coisas pioraram. Momentaneamente as coisas pioram, porque o inimigo não quer soltar, o inimigo quer que você seja escravo dele, ele quer dominar a sua vida. Mas, irmãos, a Bíblia nos ensinou algo que é muito precioso: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nós resistimos ao diabo, irmãos, não blasfemando, continuando a orar, continuando a crer e não se movendo, irmãos, do seu pensamento de vitória, de restauração, de vida. Porque a Bíblia diz, irmãos, que avançando o meu inimigo, ele não teve outra alternativa a não ser recuar. Oh meu Deus, eu comecei a lutar, ficou mais difícil, ficou. Mas não é porque uma luta está difícil, não é porque você está passando por um momento que você nunca passou antes, que você vai ser derrotado, ou que a sua vida vai se resumir a este momento. Você está passando pelo vale da sombra e da morte, entendeu? Mas você está passando, você não está parado, você não está derrotado, você não está prostrado, você está passando por esta luta e por esta aflição. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, que vai orando, vai chorando, vai clamando, mas vai caminhando, certamente ele voltará com a vitória, certamente voltará com seus cestos cheios, entendeu? Luta, irmãos, é uma coisa real, batalha é uma coisa real, é um confronto, entendeu? Numa luta, irmãos, é corpo a corpo, você bate, você apanha, você enfrenta, é como fosse um cabo de guerra, irmãos. Aqui que tem mais força para puxar é o que ganha, e muitas vezes nós estamos com um cabo de guerra contra o inferno, mas neste momento que nós começamos a clamar e a orar no nome de Jesus, Deus dá ordem aos anjos, e estes anjos vêm para nos ajudar na batalha, entendeu?
Conforme Moisés profetizava, irmãos, Faraó se endurecia, e parecia que Faraó nunca iria recuar. Mas chegou um momento, irmãos, que o Senhor venceu, porque a Bíblia diz que Deus disse assim, que o anjo da morte passaria pelo Egito, mas aqueles que tivessem a marca do sangue do Cordeiro na sua porta, o anjo da morte não passaria por ali. E aconteceu isso, irmãos, todos os primogênitos dos animais, das pessoas do Egito, até o primogênito de Faraó morreu, entendeu? E neste momento Faraó viu que o Senhor é Deus, e mandou que o povo fosse embora, e que levasse tudo, e deu um suprimento para eles. Satanás não vai resistir ao poder de Deus na sua vida, irmãos, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Uma situação, irmãos, a Arca da Aliança, ela foi roubada, porque a Arca da Aliança na batalha era levada na frente dos exércitos, irmãos, e caía raio, chovia pedras, todos temiam a presença da arca, mas Israel não estava em santidade, os sacerdotes não estavam em santidade, e foram para a batalha, irmãos, achando que a arca resolveria o problema, e a arca foi tomada e colocada dentro do templo de Dagon. Irmãos, o sacerdote, o sumo sacerdote, como soube disso, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de um dos sacerdotes abortou de desespero de saber que a arca tinha sido levada. O povo perdeu o chão, perdoa o termo da palavra, né, irmãos? Ficou sem saber o que aconteceu. Mas, irmãos, Deus, Ele é fiel e justo, Ele cuida da sua palavra, Ele zela pela sua palavra, e colocaram a arca na frente da imagem de Dagon. Dagon, irmãos, era considerado um deus como se fosse Netuno, sabe, um deus metade peixe, metade anfíbio, né? E, irmãos, no dia seguinte, a imagem de Dagon estava cortada linearmente, como se fosse um raio laser, né? Literalmente cortada, e estava prostrada sobre a Arca da Aliança. Levantaram, colocaram no lugar, e mais uma vez a estátua de Dagon caiu sobre a Arca da Aliança, entendeu? Então os sacerdotes de Dagon deram um jeito e devolveram a arca, entendeu, irmãos? Uma coisa que eu falo, irmãos, não adianta você falar que você é crente, que você é cristão, no ungido de Deus ninguém toca. Se você não andar em santidade, você abre brechas para a sua vida. E o inimigo, irmãos, era igual esse vírus infeccioso. Quando você tem um machucado, se você não cuida, ele infecciona porque entra um vírus. E Satanás, irmãos, ele adora as brechas, entendeu? É que eu falo, irmãos, sem santidade ninguém verá Deus. Santificai-vos, se separa, busca a presença de Deus, pede perdão, dá o seu culto racional, começa a ler a palavra de Deus e a Bíblia, e se compara ao que você está lendo, para ver se você está andando naquilo, porque a Bíblia diz dessa maneira: olha, vê aonde você tem caído, vê na onde que você está errando, levanta, pede perdão, lava os teus pecados invocando o nome do Senhor Jesus e segue, porque Deus é contigo, irmãos. Arrepende, porque há tempo ainda de arrependimento. Então, falando de Moisés, irmãos, Moisés confrontou Faraó até o último momento. Faraó liberou o povo, mas Faraó foi incitado pelos seus sacerdotes, pelas trevas, a perseguir a Moisés e ao povo, para que matassem. E eles disseram assim: olha, o teu filho morreu, e ele vai precisar de escravos do outro mundo, que era a cultura dele. Então vamos matar todos os filhos dos judeus, né? Para que teus filhos tenham escravos na outra vida. E Faraó fez isso e mandou que perseguissem a Israel, irmãos, mulheres, crianças, homens, né? Mas o anjo do Senhor, outra coisa, Deus envia os seus anjos nas nossas batalhas. O anjo que guardava Israel, irmãos, o anjo que protegia Israel. Diz a palavra que o anjo, irmãos, que protegia Israel, do lado de Israel ele era a luz, ele iluminava o caminho de Israel, e por outro lado dos egípcios ele era a treva. Então, quando os egípcios foram perseguir o povo que estava a pé, e eles foram de carruagem, as carruagens começaram a travar as rodas, porque o anjo estava dando tempo para que Israel atravessasse o Mar Vermelho. Então, aquelas carruagens foram travando a roda, dificuldade de chegar. E depois, irmãos, do lado de Israel, do lado do Egito, era uma escuridão que eles não viam nada, e do lado de Israel era luz, entendeu? Durante a noite, aquele anjo se colocava em pé, e ele era luz para o lado de Israel,
e ele era treva para o lado dos egípcios. Irmãos, no deserto, olha que coisa linda, irmãos. Quando o povo estava no deserto, esse anjo ele ia como uma nuvem por cima do povo de Israel. Conforme o povo ia andando pelo deserto, ele era uma nuvem, né? Para que eles não morressem torrados pelo sol, para que eles não fossem queimados pelo sol. E durante a noite, irmãos, aquela nuvem se tornava numa tocha de fogo que iluminava o arraial de Israel, para que os animais peçonhentos não viessem para atacar o arraial. Olha que lindo, irmãos. Durante o dia, Deus era uma nuvem de refrigério, e à noite ele era luz, né? Porque a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são a tua palavra. Então, na batalha espiritual, irmãos, Deus dá ordem aos seus anjos para que lutem conosco. Nós não falamos com anjos, nós não damos ordens a anjos, mas nós oramos e pedimos ao Senhor, e o Senhor dá ordem aos anjos, e estes anjos vêm conosco para a batalha. Você entendeu como é que funcionam as coisas? Então, irmãos, chegando perto do mar, o povo se desesperou, disse: Moisés, o que você fez com a gente, Moisés? Nós vamos ser trucidados, nós vamos morrer aqui, estas águas vão ficar vermelhas com o nosso sangue. E Moisés, no seu desespero, clamou a Deus, e Deus disse: Moisés, aleluia, por que choras, por que clamas a mim? Toca agora nestas águas, irmãos. E diz que a noite inteira, louvado seja Deus, um vento foi separando aquelas águas, foi separando pelas águas, e pela manhã o mar estava aberto, e o povo de Israel passou por meio daquele mar com os pés enxutos. E quando passou o último homem de Israel, irmãos, o anjo estava segurando as carruagens de Faraó. Aí, irmãos, quando passou o último homem de Israel, atravessaram o mar vermelho, o exército de Faraó foi atrás, e naquele momento o mar se fechou e engoliu a todos, entendeu? Então, irmãos, na batalha espiritual, nós lutamos contra as trevas, contra as forças das trevas. A batalha de Moisés com Faraó não foi uma batalha política, irmãos. Não houve uma guerra mão a mão, espada a espada, para que o povo fosse liberto, mas foi através do Espírito Santo de Deus, nem por força, nem por poderio bélico, mas pelo Espírito de Deus, entendeu? Então, na batalha, o inimigo nos resiste, o inimigo nos afronta, o inimigo por certo tempo chega a nos afrontar, nos amedrontar. Ele vem com a sua força, ele vem como um leão que vem rugindo, irmãos, né? Mas o nosso Deus, Ele é o Senhor da batalha, e Ele nos dá a vitória, irmãos. Nós temos vitória no nome de Jesus, porque o Senhor da batalha está conosco, entendeu? Irmãos, aleluia, neste momento eu quero falar que você tem uma batalha, e esta batalha é pela tua alma, pela tua vida, pela tua salvação. O Senhor Jesus disse, o próprio Senhor Jesus, né? Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer uma espada, e eu vim habilitar para que vocês lutem. O Senhor nos trouxe o Evangelho, o Senhor nos deu o Espírito Santo e está nos habilitando para dia a dia vencermos as nossas batalhas, amém? Jesus disse, eu venci o mundo, e vós também vencereis se estiveres em mim, amém? O Senhor disse, nós vamos vencer se estivermos no Senhor Jesus. Então, irmãos, eu buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, a sua misericórdia, o entendimento, a sabedoria, tudo me é revelado, porque nós andamos por fé, nós aprendemos as coisas, irmãos, conforme nós estamos precisando. Isso que diz que nós vivemos de fé em fé, como a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo diz, nós sabemos aquilo que Deus vai nos revelando no caminho. Irmão, nós vamos numa batalha, o Senhor vai conosco, e Ele vai nos dirigindo conforme a batalha. Quantas batalhas espirituais que eu entrei, irmãos, de pessoas com comprometimento muito grave com as trevas, com situações que eu não conseguia entender, como uma pessoa ficava endemoniada naquele nível, como que podia resistir a uma oração. Quantas vezes, irmãos, que nos reunimos em vários pastores orando por pessoas que estavam manifestas de demônios, os demônios não saíam, e eu não entendia aquilo, porque, irmão, o inimigo não tem poder no nome de Jesus. Aí, irmãos, nós vamos aprendendo, e é verdade, o Senhor Jesus nos deu poder e autoridade
para pisar serpentes, escorpiões e toda a sorte do maligno, entendeu? E nada nos fará dano algum, mas nós vamos crescendo na fé, recebendo direção do Espírito Santo. Deus usa a sua palavra para nos revelar aquilo que muitas vezes nós não conseguíamos entender, aí nós vencemos a batalha, entendeu? Nós sempre vencemos no nome de Jesus, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, entendeu, irmãos? Então, nós, como a Bíblia diz, irmãos, Jesus é o caminho, e Jesus não é um ponto final, amém? Ele vai ser o ponto final no dia da ressurreição, entendeu? Ele vai chegar, vai vir buscar a sua igreja, os remidos, e levar para o reino dos céus. Enquanto isso, Ele é o caminho, e nós temos que andar, aprender dia a dia com Jesus. Cada manhã Deus tem algo novo para nós. Para cada manhã há um milagre, há uma resposta, há uma revelação, uma novidade, né? Nós andamos por fé, conforme nós cremos, aprendemos, nos aprofundamos em Deus, mais e mais nós recebemos do Espírito Santo, entendeu? Então, irmãos, louvado seja Deus. Todo aquele que aceita Jesus, ele passou para o lado da batalha, ele vai guerrear pela sua vida, pela sua família, e tem muitas coisas, irmãos, que tem que ser quebradas na nossa vida, renunciadas na nossa vida. Quando nós entramos na igreja, irmãos, eu comparo mais ou menos assim, tá? A pessoa chegou para Jesus, ela aceitou a Jesus, e ela é como se fosse um cano de ferro totalmente enferrujado, irmãos. E a primeira coisa que você aplica nesse cano, irmãos, é o WD, aquele desengripante, né? Aí nós ungimos a pessoa, vem a unção do Espírito Santo, a unção ela amolece, a unção ela vai quebrando aquilo, aí nós vamos lixando. O lixamento é o tratamento através da palavra de Deus. Dia a dia você é lixado, dia a dia aquele cano é lixado, entendeu, irmãos? Aí aquele ferrugem vai saindo, aquilo vai ficando limpo, entendeu? E depois que você tirou a ferrugem, depois que você lixou tudo, aquilo é lavado, irmãos, é a parte do batismo, onde nós nos batizamos, nos lavamos nas águas, entendeu? Aí você sai alguém novo, algo purificado. E depois do cano lavado, irmãos, nós aplicamos o que? Uma camada de verniz, para aquilo nunca mais enferrujar, para aquilo se conservar sem oxidar, sem enferrujar. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos Jesus, irmãos, é normal você passar pelo processo. Tem pessoas que manifestam demônios, tem pessoas que manifestam situações hereditárias, familiares, pactos que tem que ser quebrado, porque o mundo espiritual, irmãos, ele é muito legalista, ele se prende à legalidade, mas o sangue de Jesus, ele quebra toda a legalidade, entendeu? A Bíblia diz: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, irmãos, Moisés, ele confrontou a Deus com o poder que ele recebeu, os dons espirituais. Faraó endureceu um tempo, não pôde mais resistir, não pôde mais replicar os sinais de Moisés, mas também permaneceu lá sem deixar o povo sair, até que Moisés, aleluia, foi lá várias vezes, né, irmãos? Mais 6 pragas, até que Faraó perdeu. E mesmo depois de perder, Faraó perseguiu o povo, mas aí o anjo do Senhor, amém? Porque Israel orava, porque Israel cumpriu a vontade de Deus, o anjo de Deus interveio para que eles pudessem passar do outro lado do Mar Vermelho. Então esforçai-vos, tende bom ânimo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Este, irmãos, é a batalha espiritual. Usamos o tema Moisés 1 e 2. No próximo vídeo será outro tema. Eu sempre vou encaixar o dia a dia nas pregações, tá? Para você entender, tem muita coisa para falar sobre batalha espiritual. Compartilhe no nosso canal Farol Natureza, clica no sininho aí, para você aprender mais de Deus.